O som mais cruel do mundo ecoa pelo supermercado como uma sentença de morte. Transação recusada. Eduardo Martins sente essas duas palavras perfurando seu peito. 45 anos de vida e nunca imaginou que um bip eletrônico pudesse destruir tanto. Essa história é 100% ficção. Nenhum personagem, lugar ou situação ocorreu na vida real. Qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência. Antes da história, se inscreva no nosso canal. Nós damos vida às lembranças e vozes que nunca tiveram espaço, mas que carregam a sabedoria de uma vida inteira. Vou te contar essa história do início. O cartão de crédito treme na sua mão. O mesmo cartão que usou durante 20 anos sem jamais ser recusado. Agora é só um pedaço de plástico morto. A caixa, uma menina de uns 20 anos, olha para ele com pena misturada com constrangimento. Quer tentar outro cartão, senhor? Ela sussurra. Eduardo não quer. Eduardo quer desaparecer. Mas tem 2 filhos em casa esperando o jantar. Tem uma esposa que chora no banheiro, achando que ele não escuta. Então, pega o segundo cartão, alimentando uma centelha ridícula de esperança. Bip. Transação recusada. A fila atrás dele se mexe impaciente. Suspiros, murmúrios. Alguém olha o relógio irritado. Eduardo sente 10 pares de olhos perfurando suas costas como agulhas. O carrinho na sua frente zomba dele. Arroz, feijão, óleo, pão, leite. R$ 47. Uma quantia que agora parece um tesouro inalcançável. Terceiro cartão. Bip. Transação recusada. Ah, pelo amor de Deus, murmura uma voz feminina atrás dele. Tem gente que não deveria nem sair de casa. Eduardo vê a caixa fazendo sinal para o gerente. Sabe o que vem por aí? Em poucos segundos, será julgado por alguém que já decidiu que ele é mais um caloteiro. O quarto cartão, o último cartão, sai da carteira como se pesasse uma tonelada. Eduardo o segura como uma arma que vai usar contra si mesmo. 2 semanas. Foi o tempo que demorou para Eduardo descobrir que 20 anos de trabalho honesto podem desaparecer com um papel timbrado. O oficial de justiça bateu na porta do escritório com um mandado que mudou tudo. Bloqueio total de bens. Marcos Ferreira, ex-funcionário que ele demitiu por roubar, havia se vingado. Denúncia de sonegação fiscal. Documentos forjados com competência diabólica. A justiça bloqueia primeiro, investiga depois. Contas zeradas, todas, até a poupança dos filhos. Eduardo coloca o último cartão na maquininha sabendo que é o fim da linha. No bolso, R$ 23,50. Dinheiro juntado vendendo livros e pedindo emprestado ao vizinho. R$ 23,50 para alimentar uma família de 4 pessoas. Bip. Transação recusada. O som ecoa pelo supermercado como um sino fúnebre. Eduardo sente as lágrimas queimando atrás dos olhos. Homem não chora em público. Homem não chora quando está sendo julgado por estranhos. Mas Eduardo está muito perto de quebrar essa regra. A caixa faz sinal para o gerente novamente. Eduardo vê o homem de gravata azul se levantando com aquela expressão de quem vai resolver mais um problema chato. Para ele, Eduardo é só mais um número, mais um caso para arquivar. Senhor, vou chamar o gerente para resolver isso. A menina diz baixinho, tentando ser gentil. Eduardo apenas acena, sem conseguir falar. A vergonha está crescendo no peito como um tumor. Ele olha para os produtos no carrinho e pensa em qual vai ter que tirar. O leite dos filhos? O óleo que faz o feijão render mais? Como escolher entre fome e fome? O gerente se aproxima como um abutre que sente cheiro de morte. 40 anos, cabelo engomado, gravata azul marinho, expressão que Eduardo já conhece. Desconfiança pura. Qual é o problema? Pergunta para a caixa, como se Eduardo fosse um objeto defeituoso. Os cartões dele estão sendo recusados, seu Marcos. Já tentamos 4. O gerente finalmente olha para Eduardo. O senhor está com problema no banco? Eduardo engole seco e explica em voz baixa.
Meus cartões estão bloqueados por causa de um processo judicial. É temporário, mas eu tenho R$ 23 em dinheiro. O gerente olha os produtos, R$ 47. Olha, Eduardo, faz a matemática cruel. Senhor, a empresa tem regras, são R$ 47 de compras. O senhor tem 23. Ou completa o valor, ou retira alguns produtos. A frase cai como uma marretada. Atrás dele, a fila ferve de impaciência. Não acredito que isso está acontecendo de novo, reclama a senhora de cabelos grisalhos. Na minha época, quem não tinha dinheiro ficava em casa. É uma falta de respeito com quem trabalha. Completa o homem de terno, consultando o relógio como se Eduardo estivesse roubando minutos da sua vida importante. Cada comentário é sal na ferida. Eduardo quer gritar que trabalhou a vida toda. Quer gritar que pagou impostos durante 20 anos. Quer gritar que isso é temporário. Mas Eduardo não grita. Eduardo apenas olha para os produtos e tenta fazer a escolha mais cruel da sua vida. O que tirar da cesta de quem já não tem quase nada? O gerente cruza os braços esperando. A caixa olha para o chão, constrangida. A fila se agita. Eduardo sente que está prestes a chorar quando percebe algo pelo canto do olho. Uma menina pequena se aproximou da fila, observando tudo com olhos curiosos e preocupados. Ela tem uma cestinha na mão e uma expressão no rosto que Eduardo não consegue decifrar. Está meio escondida atrás de um carrinho, como se quisesse ajudar, mas não soubesse como. Eduardo a vê e sente algo estranho no peito. Uma sensação de que essa menina vai fazer alguma coisa que mudará tudo, que por algum motivo que ele não entende, aquela criança é importante. Mas o gerente está esperando uma resposta. Senhor, preciso de uma decisão. A fila está grande. Eduardo olha para o leite que Sofia toma antes de dormir, para o óleo que daria sabor ao feijão da semana, para o pão que seria o café da manhã de amanhã. Eu vou tirar o leite, ele consegue sussurrar, a voz quebrando. E o óleo. A caixa separa os itens com cara de dó. R$ 23,50 só compram arroz, feijão e pão. O básico do básico. A dignidade de um homem resumida em R$ 23,50. Eduardo pega o dinheiro amassado no bolso, quando a voz mais doce que ele já ouviu sussurra ao lado dele. Moço, o senhor está precisando de ajuda? Ele se vira e vê a menina que estava observando. 10 anos, magricela, roupinha simples mas limpa, cabelo em Maria Chiquinhas meio tortas. E nos olhos dela, alguma coisa que Eduardo não via há semanas. Bondade pura. A fila inteira para de murmurar. Todo mundo olhando para aquela cena que ninguém esperava. Uma criança oferecendo ajuda para um adulto que deveria conseguir se virar sozinho. Eduardo sente que sua vida está prestes a mudar para sempre. E que essa menina, de alguma forma que ele ainda não entende, será a responsável por isso. Como você se chama, filha? Ele pergunta, a voz embargada. Letícia. Ela responde, tímida mas determinada. E eu tenho um dinheirinho aqui que posso emprestar para o senhor. O mundo para por um segundo. A crueldade dos adultos silenciada pela bondade de uma criança. Eduardo olha para Letícia e sabe que acabou de encontrar um anjo onde menos esperava e que sua vida nunca mais será a mesma. Eduardo olha para Letícia como quem vê um milagre em forma de criança. Uma menina de 10 anos oferecendo ajuda quando adultos só ofereceram julgamento. Mas antes que possa responder, a crueldade da fila explode. Agora uma criança vai ter que sustentar adulto irresponsável? Dispara a senhora de cabelos grisalhos, alto o suficiente para todo o supermercado ouvir. Que vergonha, completa o homem de terno, aceitar esmola de criança. Onde já se viu isso? Eduardo sente cada palavra como um tapa na cara. Letícia recua um pouco, assustada com a agressividade dos adultos, mas não sai de perto dele. Senhor, o gerente intervém impaciente. Vou precisar de uma decisão rápida. Tem mais gente esperando. Eduardo olha para os produtos separados no balcão. O leite e o óleo que não pode comprar.
Depois olha para Letícia, que mexe numa bolsinha pequena com R$ 15 em moedas e notas amassadas. Filha, é muito gentil sua oferta, mas não posso aceitar. Por que não? Minha avó sempre diz que quando a gente pode ajudar, tem que ajudar. Tem criança que tem mais educação que os pais, murmura alguém na fila, claramente se referindo aos adultos que estavam sendo cruéis. A senhora de cabelos grisalhos fica vermelha. Eu não fui mal educada, só falei a verdade. Qual verdade? Letícia pergunta com a sinceridade brutal das crianças. Que não pode ajudar quem precisa? Um silêncio constrangedor cai sobre a fila. Uma criança de 10 anos acabou de dar uma lição de humanidade para adultos que se achavam superiores. Eduardo vê a cestinha de Letícia. Leite, pão, 2 bananas e uma caixinha de remédio que claramente custa mais de R$ 20. Faz as contas rapidamente. Se ela emprestar R$ 15, não vai ter dinheiro para o remédio. Letícia, esse remédio aí é importante? É para minha avó, diabetes, custa R$ 28. Eduardo sente um soco no estômago. A menina está oferecendo o dinheiro do remédio da avó diabética para ajudar um estranho. Filha, Eduardo diz com a voz embargada, você precisa desse dinheiro mais que eu. Sua avó precisa do remédio. Mas vó sempre fala que remédio pode esperar um dia, mas fome não pode. A inocência da resposta corta o coração de todos que estão ouvindo. Mesmo alguns dos clientes cruéis baixam os olhos constrangidos. Eduardo pega seus R$ 23,50, todo o dinheiro que tinha, e entrega para Letícia. Isso aqui é para você comprar o remédio da sua avó. Mas e as suas compras? Eu dou um jeito. Letícia olha confusa para o dinheiro, depois para Eduardo, tentando entender uma situação onde todo mundo quer ajudar todo mundo, mas ninguém tem o suficiente. Moço, ela pergunta inocente, por que eles foram ruins com o senhor? Eles têm dinheiro para comprar as coisas deles. A pergunta ressoa como uma bomba. Eduardo se vira e vê faces constrangidas, olhares que desviam. A menina fez a pergunta que nenhum adulto teve coragem de fazer. O homem de terno tosse envergonhado. A senhora mexe na bolsa nervosa. Outros clientes descobrem que o chão é fascinante. É uma boa pergunta, diz uma voz feminina. Uma mulher de meia idade se aproxima, claramente tocada pela cena. Muito boa pergunta. A caixa, que assistiu tudo em silêncio, está com lágrimas nos olhos. Nunca vi uma coisa assim, ela sussurra. O gerente, que observa tudo do balcão, também parece tocado. Pela primeira vez desde que chegou, sua expressão não é de impaciência, mas de surpresa diante daquela lição de humanidade. Eduardo sente que está presenciando algo raro, a bondade genuína transformando pessoas em tempo real. A pureza de Letícia está derretendo corações que pareciam congelados pela vida urbana e pela pressa do dia a dia. Letícia, ele diz, você tem uma família muito especial. Sua avó ensinou coisas importantes para você. Ensinou sim. Ela diz que a vida já é difícil para todo mundo. Se a gente for ruim uns com os outros, fica mais difícil ainda. A mulher de meia idade que se aproximou abre a carteira. A menina está certa. A gente foi cruel mesmo. Ela tira R$ 50. Isso aqui é para vocês dois. Para vocês comprarem tudo o que precisam. Eduardo tenta protestar, mas ela não aceita. A criança me ensinou uma lição hoje. Me ensinou que quando a gente pode ajudar, tem que ajudar. O homem de terno se aproxima também, visivelmente constrangido. Eu também quero ajudar. Desculpa pelas coisas que falei. Ele oferece R$ 20 para vocês. A corrente de solidariedade começa pequena, mas real. Não toda a fila. Isso seria irreal, mas algumas pessoas genuinamente tocadas pela lição que presenciaram. Letícia observa maravilhada. Viram só? Quando a gente é gentil, todo mundo fica mais feliz. A senhora de cabelos grisalhos, que foi a mais cruel, permanece em silêncio. Mas Eduardo nota que ela está mexendo na bolsa, claramente em conflito interno.
O julgamento que ela fez está pesando na consciência. O gerente se aproxima devagar. Em 15 anos no varejo, nunca presenciei uma coisa assim, ele diz, a voz diferente. Senhor Eduardo, quero pedir desculpa pelo jeito que o tratei. Você estava fazendo seu trabalho. Não, eu estava sendo um robô. A menina me fez lembrar que atrás de todo cartão recusado tem uma pessoa com uma história. Eduardo sente que algo mudou fundamentalmente, não apenas em sua situação, mas em como ele enxerga as pessoas. A bondade de Letícia criou uma onda que ninguém esperava. Vou liberar suas compras como cortesia da loja. O gerente continua. Erro do sistema. Essas coisas acontecem. Eduardo abraça Letícia, emocionado. Obrigado, filha. Você salvou muito mais que minhas compras hoje. Salvei o quê? Minha fé nas pessoas boas. Enquanto finalizam as compras, Eduardo observa Letícia organizando o dinheiro com cuidado, de quem aprendeu cedo que cada centavo importa. E uma pergunta começa a incomodar. Letícia, posso te fazer uma pergunta? Pode. Você já passou por isso antes? Por não ter dinheiro suficiente? A menina hesita pela primeira vez desde que apareceu. Às vezes, todo fim de mês é meio complicado. Eduardo sente um aperto no peito. Como assim? É que a aposentadoria da avó não dá para o mês todo. R$ 250 para 2 pessoas. Quando acaba, a gente fica sem algumas coisas. As palavras caem como pedradas. R$ 250 para 2 pessoas. Eduardo, que achou que estava no fundo do poço, descobre que existe um buraco muito mais fundo e que esta menina corajosa vive lá. E sua família? Seus pais? Letícia baixa os olhos. Minha mãe foi embora quando eu era pequena. Disse que era difícil demais cuidar de mim e da avó doente. Meu pai eu nem conheci. Eduardo sente que o chão está sumindo debaixo dos pés. Uma criança órfã, cuidando de uma avó diabética, passando necessidade todo fim de mês, mas ainda assim ofereceu ajuda para quem ela pensou que precisava mais. Por isso você sabia me ajudar, ele sussurra. Você já viveu isso muitas vezes. Tia-vó sempre diz que quando a gente vê alguém passando pelo que a gente já passou, tem que estender a mão, porque a gente sabe como dói. A simplicidade e a sabedoria da resposta tocam Eduardo profundamente. Uma menina de 10 anos entende sobre compaixão mais que a maioria dos adultos. A caixa finaliza as compras sem cobrar nada. O gerente anota o telefone de Eduardo. Os clientes que ajudaram se despedinem, visivelmente transformados pela experiência. A senhora de cabelos grisalhos, que permaneceu em silêncio durante toda a transformação, se aproxima quando Eduardo e Letícia estão saindo. Moça, ela diz para Letícia, a voz trêmula, eu quero pedir desculpa pelos comentários que fiz. Você me ensinou uma lição importante hoje. Tudo bem, Letícia responde com a facilidade infantil para perdoar. Todo mundo pode ter um dia ruim. A senhora olha para Eduardo. Senhor, posso conversar com o senhor um momento? Eduardo se aproxima e ela sussurra. Eu tenho uma neta da idade dela. Se fosse minha neta passando dificuldade, eu gostaria que alguém ajudasse. Posso fazer alguma coisa por vocês? Eduardo sente que está presenciando a transformação mais bonita de todas, a de um coração que se abriu para a compaixão. Muito obrigado, senhora. Sua mudança de coração já é a maior ajuda. Caminhando para fora do supermercado, Eduardo sente que descobriu algo precioso. Não apenas sobre bondade, mas sobre como ela se multiplica quando encontra corações dispostos a recebê-la. Letícia puxa sua manga. Seu Eduardo, posso te contar um segredo? Claro. Quando eu vi o senhor ali no caixa, lembrei do que vós sempre fala, que a gente nunca sabe a luta que o outro está enfrentando. Por isso tem que sempre escolher ser gentil. Eduardo para de andar e olha para aquela menina que mudou sua vida em uma tarde. Uma criança que deveria estar sendo protegida pelo mundo, mas que escolheu proteger o mundo com sua bondade.
E ele ainda não sabe que segunda-feira trará descobertas que revelarão que a história de Letícia é ainda mais tocante do que imagina. Letícia, Eduardo pergunta enquanto caminham para fora do supermercado. Posso conhecer sua avó? Gostaria de agradecer pessoalmente por ter ensinado tanta bondade para você. O rosto da menina se fecha um pouco. É bem simples onde a gente mora, seu Eduardo. Não é bonito como deve ser a casa do Senhor. Filha, depois do que passei hoje, aprendi que a beleza está nas pessoas, não nos lugares. Caminhando pelas ruas de terra do bairro, Eduardo vai entendendo o mundo de Letícia. Casas pequenas, crianças brincando na rua com brinquedos improvisados. Um universo diferente do seu, mas onde ela aprendeu lições que ele levou 45 anos para começar a entender. É ali, ela aponta para um quartinho nos fundos de uma casa. Vó, cheguei e trouxe visita. Uma voz fraca responde de dentro. Visita? Quem é, minha filha? É o seu Eduardo, o moço que eu ajudei no mercado. Dona Conceição aparece na porta, apoiada numa bengala improvisada. Um cabo de vassoura. 70 anos, magra demais, mas com um sorriso que ilumina o rosto cansado. Boa tarde, Dona Conceição. Sua neta me ensinou muito hoje. Essa danadinha sempre querendo salvar todo mundo. A senhora ri. Entre, por favor. Desculpa a humildade. O quartinho é pequeno, um cômodo que serve de quarto, cozinha e sala, mas limpo e organizado com carinho. Eduardo vê a dignidade na pobreza, o amor enfrentando a necessidade. Trouxe seu remédio, vó. Letícia anuncia orgulhosa, mostrando a caixinha. Ai, graças a Deus. Estava passando mal desde ontem. Eduardo observa a alegria simples de uma avó por ter o remédio que precisa para viver. Algo que ele sempre teve garantido e nunca valorizou. Mas quando olha melhor ao redor, detalhes o incomodam. A geladeira pequena e velha faz um barulho estranho. As panelas são poucas e gastas. Na mesa, apenas um prato e 2 copos, o suficiente para 2 pessoas que claramente não recebem visitas. Dona Conceição, ele pergunta delicadamente, a senhora está conseguindo se cuidar bem? A senhora olha para Letícia, hesita. Ah, seu Eduardo, não vou mentir. Está difícil. A aposentadoria é pequena, R$ 250. Às vezes tenho que escolher entre remédio e comida. E quando escolhe o remédio? Aí a gente fica sem algumas refeições, mas a Letícia é esperta. Faz o pouquinho render. Eduardo sente um aperto no peito. Letícia, você que cozinha? Às vezes, ela responde envergonhada. Quando vó não está bem, não é difícil não. Arroz, feijão, essas coisas. Eduardo olha para aquela menina de 10 anos que cuida de uma avó doente, cozinha, faz compras e ainda assim teve coração para ajudar um estranho. Uma criança sendo adulta antes do tempo. Seu Eduardo, Dona Conceição continua. A Letícia não gosta que eu conte, mas ela já faltou na escola algumas vezes para cuidar de mim quando passo mal. Vó! Letícia protesta. Não, minha filha! É importante ele saber que tipo de pessoa você é. 10 anos e mais responsável que muito adulto. Eduardo sente que está entendendo uma realidade que jamais imaginou. Dona Conceição, como vocês fazem quando o dinheiro acaba antes do fim do mês? A gente se vira. Letícia responde com simplicidade devastadora. Às vezes os vizinhos ajudam. Às vezes a gente espera. A gente nunca morre de fome, não. A gente nunca morre de fome. Como se sobreviver fosse suficiente. Como se não passar fome fosse o máximo que se pode esperar da vida. Eduardo observa os detalhes que antes não notara. A roupa de Letícia, limpa mas puída, os sapatos gastos, a maturidade no olhar que só vem de quem cresceu rápido demais. E principalmente a naturalidade com que ela fala de dificuldades que deveriam chocar qualquer adulto. Letícia, você vai na escola todos os dias? Ela hesita. Quase todos. Quando vó está bem, eu vou. E quando ela não está? Aí eu fico cuidando. Faz comida, dou remédio, essas coisas. Eduardo sente raiva.
Raiva de um sistema que permite uma criança carregar responsabilidades assim. Raiva de si mesmo por ter reclamado tanto de problemas temporários quando esta família vive uma luta diária permanente. Mas também sente algo mais, uma determinação crescendo no peito, uma vontade de fazer alguma coisa que vá além de apenas agradecer. Dona Conceição, posso fazer uma pergunta? Vocês têm alguém da família que ajuda? Não, seu Eduardo, só temos nós duas mesmo. Minha filha, a mãe da Letícia, foi embora quando descobriu que eu tinha diabetes. Disse que não dava conta de cuidar de criança e de velha doente. A informação cai como uma pedrada. Uma mãe que abandonou a filha com a avó doente. Eduardo olha para Letícia e vê uma criança que teve que se tornar adulta porque os adultos da vida dela falharam. E vocês nunca procuraram ajuda? Programas do governo, essas coisas? Já tentamos, Dona Conceição suspira. Mas sempre falta algum papel, ou a fila está grande, ou não se encaixa no perfil. E eu tenho vergonha de ficar pedindo. Eduardo entende. A burocracia que empurra quem mais precisa. A vergonha que impede quem tem dignidade de insistir. O sistema que falha justamente com Eduardo fica mais tempo conversando, conhecendo a rotina delas, entendendo as dificuldades reais. A cada história, a cada detalhe, sua admiração por Letícia cresce, e uma ideia começa a se formar na sua cabeça. Dona Conceição, Letícia, posso pedir uma coisa? Claro. Posso voltar aqui segunda-feira? Quero conversar melhor com vocês sobre algumas coisas. Claro que pode, Letícia responde animada. E me dão o telefone da escola da Letícia? Quero conversar com a diretora. Letícia franze a testa preocupada. Por quê? Eu não fiz nada errado. Não é nada errado, filha. É sobre uma coisa boa, mas ainda é surpresa. Eduardo anota as informações e se despede com um abraço apertado. Caminhando de volta, sua mente fervilha com possibilidades. A situação dele é temporária. Em algumas semanas estará resolvida. Mas a situação de Letícia é permanente e ela precisa de ajuda real. No caminho, Eduardo para num orelhão e liga para essa escola. Escola Municipal Santos Dumont. Gostaria de falar com a diretora sobre a aluna Letícia dos Santos. Um momento. Diretora Carmen, em que posso ajudar? Eduardo conta a história do supermercado, a bondade de Letícia, a descoberta da realidade em que ela vive. Senhor Eduardo, a diretora responde, a Letícia é uma das nossas melhores alunas. Nota máxima em tudo, mas falta muito por causa da avó doente. E ultimamente chega sem ter tomado café. Existe algum programa que possa ajudá-la? Temos alguns projetos, mas a demanda é grande. Se alguém pudesse patrocinar ou amadrinhar ela? E se eu quisesse fazer isso, como funcionaria? Teria que ser através de alguma instituição. Posso te ajudar a encontrar o caminho certo. Eduardo desliga com uma sensação diferente no peito. Não apenas de gratidão por ter sido ajudado, mas de propósito. De ter encontrado uma missão que vai além dos próprios problemas. Na segunda-feira de manhã, Eduardo acorda com uma determinação que não sentia há meses. Liga primeiro para o advogado para acelerar seu processo. Depois, para a diretora da escola de Letícia. Diretora Carmen Eduardo Martins, sobre nossa conversa de ontem, quero saber que passos preciso dar para ajudar Letícia oficialmente. Que bom que ligou. Conversei com uma assistente social conhecida. Ela pode nos orientar sobre programas de bolsa e acompanhamento familiar. Perfeito. E sobre alimentação na escola? Isso posso resolver hoje mesmo. Letícia vai ter café da manhã e almoço garantidos. Eduardo sente que as coisas estão se encaixando, mas o que não esperava era o telefonema que recebe em seguida. Eduardo Martins? Sim, aqui é Marcos do supermercado. Tem uma novidade sobre ontem. Que novidade? As pessoas que estavam na fila não pararam de falar sobre o que aconteceu. 3 delas voltaram aqui querendo ajudar vocês. Juntaram R$ 400. Eduardo quase derruba o telefone. Como assim?
A menina tocou no coração de todo mundo. E tem mais. Uma das mulheres trabalha numa ONG que dá bolsas para crianças carentes. Quer conhecer a história da Letícia. Eduardo sente que está vivendo algo maior que coincidência. A bondade de Letícia criou uma corrente que está voltando multiplicada. Seu Marcos, posso buscar esse dinheiro hoje? Claro. E senhor Eduardo? Eu também quero contribuir. Aquela menina me fez lembrar por que escolhi trabalhar com pessoas. Desligando o telefone, Eduardo sente que descobriu algo fundamental sobre como o mundo funciona. Quando você planta bondade genuína, ela volta de formas que você nunca imaginou. Mas Eduardo ainda não sabe que na quarta-feira receberá a ligação mais inesperada de todas, de Marcos Ferreira, o homem que o denunciou falsamente. Uma ligação que mudará tudo novamente, porque às vezes a bondade de uma criança é tão poderosa que consegue tocar até o coração mais endurecido. E às vezes a maior vingança contra a crueldade é responder com mais bondade ainda. Eduardo está prestes a descobrir que Letícia não salvou apenas sua dignidade. Ela salvou sua alma. E agora ele tem uma missão: retribuir essa salvação da única forma possível, garantindo que ela tenha a infância que merece. Mas primeiro precisa resolver seus próprios problemas, porque só quem está inteiro pode ajudar a curar outros. E segunda-feira vai trazer exatamente isso: a chance de Eduardo se tornar inteiro novamente. Quarta-feira chegou com uma ligação que Eduardo jamais esperou receber. Eduardo Martins? Sim, quem fala? Aqui é Marcos Ferreira. Eduardo sentiu o sangue gelar. O homem que havia destruído sua vida estava ligando. Marcos, o que você quer? Eduardo, eu preciso falar com você sobre a denúncia. Não temos nada para conversar. Tenho sim, porque eu quero confessar que foi tudo mentira, forjado, vingança minha. O silêncio foi longo. Eduardo não conseguia processar o que estava ouvindo. Por que agora, Marcos? Porque segunda-feira eu estava no supermercado São José e vi você sendo humilhado no caixa. Vi tudo. A menina ajudando, sua dignidade mesmo quebrado. Marcos pausou, a voz embargada. Eduardo, quando te denunciei, eu queria te ver destruído. Queria você humilhado, sem dinheiro. Segunda-feira eu consegui o que queria. E quando te vi ali, sendo ajudado por uma criança, me senti a pior pessoa do mundo. Você, mesmo destruído, ainda tinha dignidade. E eu percebi que quem estava realmente podre era eu. Eduardo respirou fundo, controlando a raiva. Você sabe o que fez comigo? Com minha família? Sei, e não tem perdão, mas vou à Receita amanhã, confessar tudo. Vou assumir as consequências. Mereço ir preso. Por que só agora? Porque antes eu achava que você merecia sofrer. Segunda-feira vi um homem honesto sendo ajudado por uma criança pura e entendi que eu sou o verdadeiro criminoso. Eduardo fechou os olhos, lembrando das palavras de Letícia sobre ajudar quem está sofrendo. Marcos, você me destruiu. Quase acabou com minha família. Eu sei, mas uma menina de 10 anos me ensinou que quando alguém está sofrendo, mesmo quem nos fez mal, a gente pode escolher ajudar, em vez de buscar vingança. Marcos começou a chorar. Eu te perdoo, Marcos. Não porque você merece, mas porque guardar raiva é peso que não quero carregar. Uma hora depois, Eduardo estava no supermercado para buscar o dinheiro que seu Marcos havia mencionado. Quando chegou, encontrou uma cena que não esperava. A senhora de cabelos grisalhos estava lá, junto com um homem de terno e mais 2 pessoas da fila de segunda-feira, todos conversando animadamente com o gerente. Seu Eduardo, seu Marcos o chamou. Que bom que chegou. Eles estavam esperando. A senhora se aproximou, claramente nervosa. Senhor Eduardo, eu queria pedir desculpa pessoalmente pelos comentários que fiz. Não consegui parar de pensar na menina. Imagina, Dona Marlene,
E quero que saiba que passei 3 noites sem dormir direito. Minha própria neta tem a idade daquela menina. Se fosse ela passando dificuldade... Dona Marlene começou a chorar. Eu me senti uma pessoa horrível. Como pude julgar sem conhecer sua história? O homem de terno se aproximou também. Senhor Eduardo, eu sou Renato. Trabalho numa empresa de contabilidade. Quando soube que sua situação era um processo falso, quis ajudar. Como soube? Investiguei. Tenho contatos na Receita. Vi que a denúncia tinha inconsistências óbvias. Se quiser, posso ajudar a acelerar a resolução. Eduardo mal conseguia acreditar. As pessoas que o julgaram segunda-feira estavam se mobilizando para ajudá-lo. E tem mais, disse uma mulher que Eduardo reconheceu da fila. Eu trabalho numa ONG que dá bolsas para crianças. Quero conhecer melhor a história da Letícia. Juntamos R$ 500, Dona Marlene completou. Para vocês. E se precisarem de mais, é só falar. Eduardo sentiu os olhos marejarem. A bondade de Letícia havia criado uma corrente de transformação que ele jamais imaginou ser possível. Seu Marcos entregou o envelope com o dinheiro. Senhor Eduardo, o que aconteceu aqui segunda-feira mudou todos nós. Aquela menina nos ensinou sobre ser gente de verdade. Eduardo saiu do supermercado direto para a casa de Letícia, o coração transbordando de emoções. Quando chegou, encontrou a menina ajudando Dona Conceição com as tarefas domésticas. Seu Eduardo! Ela gritou, correndo para abraçá-lo. O senhor voltou! Voltei sim, e trouxe novidades incríveis. Dona Conceição apareceu apoiada na bengala. Entre, entre! Como foi sua semana? Foi transformadora. Eduardo contou sobre a confissão de Marcos, sobre o processo que seria arquivado, sobre as pessoas do supermercado que se mobilizaram para ajudar. Tudo isso por causa da Letícia, ele disse olhando para a menina. Sua bondade criou uma corrente que chegou até meu maior inimigo. Mas eu só fiz o que vó me ensinou, Letícia respondeu simplesmente. E foi exatamente isso que tocou tantos corações. Eduardo entregou o envelope com o dinheiro. Isso aqui é de pessoas que aprenderam uma lição com você. Dona Conceição abriu o envelope e começou a chorar. Meu Deus, isso é muito! E tem mais. A assistente social quer conversar com vocês sobre programas de ajuda. A ONG quer avaliar uma bolsa de estudos para Letícia. E eu... Eduardo pausou, emocionado. Assim que minha vida se resolver completamente, quero garantir que vocês nunca mais passem necessidade. Quero ajudar Letícia a ter a educação que ela merece. O senhor não precisa... Dona Conceição começou. Preciso sim, porque vocês me salvaram da pior coisa que pode acontecer com uma pessoa. O quê? Perder a fé na humanidade. Letícia abraçou Eduardo apertado. Vó sempre diz que quando a gente planta bondade, ela volta multiplicada. Sua avó está certa, e você plantou a maior lição de bondade que eu já vi. 2 semanas depois, Eduardo estava assinando os documentos que oficializavam o arquivamento do processo. Marcos havia confessado tudo e assumido as consequências. As contas estavam sendo desbloqueadas, mas o mais importante não era o dinheiro voltando. Era o homem diferente que ele havia se tornado. Saiu direto do cartório para a escola de Letícia. A menina estava na sala de aula quando ele chegou, agora com alimentação garantida e acompanhamento especial da assistência social. Seu Eduardo, ela gritou quando o viu no pátio. Como está minha heroína favorita? Bem, a tia da merenda faz um lanche muito gostoso e eu não falto mais por causa da avó. E como está a Dona Conceição? Muito melhor. O médico do postinho vem em casa toda semana. Os remédios estão em dia. Eduardo se ajoelhou na altura dela. Letícia, tenho uma notícia. A ONG aprovou sua bolsa para uma escola particular. Se você quiser, pode começar no mês que vem. Os olhos de Letícia se encheram de lágrimas. De verdade? De verdade. Com uniforme, material, tudo. E vó, quem vai cuidar dela?
Já está tudo organizado. Ela vai ter acompanhamento diário e você vai continuar morando com ela. Só vai estudar num lugar melhor. Letícia o abraçou com força. Eduardo sentiu que estava vivendo o momento mais gratificante da sua vida. Sabe qual é a parte mais bonita? Ele disse. As pessoas que foram ruins naquele dia criaram um grupo. Elas se encontram toda semana para ajudar outras famílias. Sério, sério. Sua bondade virou uma corrente que não para de crescer. A diretora da escola se aproximou. Senhor Eduardo, posso dizer uma coisa? Em 20 anos de educação, nunca vi uma transformação igual à da Letícia. Ela sempre foi boa aluna, mas agora está radiante. É porque ela descobriu que vale a pena sonhar, Eduardo respondeu. 3 meses depois, Eduardo estava na primeira fila da apresentação de final de ano da nova escola de Letícia. Ela havia se destacado tanto que foi escolhida para fazer um discurso. Dona Conceição estava ao lado dele, saudável e orgulhosa. O grupo do supermercado também estava lá. Dona Marlene, Renato, seu Marcos, todos que se tornaram uma família escolhida. Quando Letícia subiu no palco, pediu o microfone para uma fala não programada. Eu quero contar para vocês sobre o dia que mudou minha vida. Ela começou. Era uma segunda-feira normal, e eu estava no supermercado quando vi um homem muito triste no caixa. Eduardo sentiu os olhos marejarem. Minha avó sempre me ensinou que quando alguém está sofrendo, a gente ajuda. Não precisa conhecer, não precisa perguntar por quê. A gente só ajuda. Letícia procurou Eduardo na plateia. Seu Eduardo, naquele dia eu achei que estava ajudando o senhor. Mas, na verdade, quem foi salva fui eu. O senhor me mostrou que quando a gente é boa com alguém, o mundo inteiro fica um pouquinho melhor. Ela desceu correndo e abraçou Eduardo. A plateia inteira estava emocionada, muitos chorando. Obrigada, ela sussurrou no ouvido dele, por me ensinar que vale a pena acreditar nas pessoas. Eduardo a abraçou forte e olhou ao redor. Viu Dona Conceição radiante, viu as pessoas que um dia foram cruéis agora trabalhando juntas para ajudar outros, viu uma comunidade transformada pela bondade de uma criança. Letícia, ele disse, você me ensinou a coisa mais importante da vida. O quê? Que a verdadeira riqueza não está no banco, está na bondade que a gente espalha pelo mundo. E naquele momento, Eduardo soube que tinha encontrado sua verdadeira fortuna. Um coração que aprendeu a amar mesmo depois de ter sido quebrado. A menina de Maria Chiquinhas havia salvado muito mais que sua dignidade. Havia salvado sua humanidade. E essa humanidade, agora recuperada, se espalhou como ondas num lago, tocando vidas que tocaram outras vidas, criando uma corrente infinita de bondade que começou com 2 palavras simples. Posso ajudar? Às vezes, salvar o mundo começa exatamente assim. Gostou dessa história? Inscreva-se no canal, deixe seu like e me conte nos comentários de onde você está assistindo. Até a próxima!